Vamos falar de amor? Gente, hoje eu vou falar aqui de traumas, tá? Desde já eu peço com vocês, bom dia, Ju, que sai dessa live e vai lá curtir os meus vídeos. Gente, curte todos os meus vídeos, compartilhe, por favor. Então vamos, né, gente? Eu tenho uma pegada muito diferente aqui no TikTok, porque eu falo de traumas. Então as mulheres, quando eu ponho temas, elas sempre estão procurando. Ah, ele vai voltar para mim hoje. Ele foi embora da minha vida. Mas será que ele vai voltar? Aqui eu falo de traumas. Sabe por quê, gente? Não é porque eu não acredito em manifestação. Eu acredito em manifestação. Eu acredito no Criador. Então tudo é possível aos que creem, claro. Só que a minha pegada é diferente porque eu entendi que a maioria dos fracassos nossos, a maioria não, todos os fracassos nos relacionamentos são expressão dos nossos traumas. E pode ser rico, milionário, trilhardário, pode ter um mundo embaixo e em cima. Ele sempre vai ter um trauma, ele sempre vai ter um trauma que impede ele de ser feliz. Vou dar um exemplo aqui. Então, por isso que a minha pegada é muito diferente. Porque eu falo que nossos relacionamentos são a expressão dos nossos traumas. E ele afeta toda a nossa vida. Ele afeta tudo que nós convivemos. Eu vou falar aqui de uma pessoa que eu sigo, nem sei se eu sigo ainda, lá na plataforma, né, do app vizinho. Ele é rico. Todo mundo aqui já ouviu falar do Carlinhos Maia. E ele é milionário. Graças ao Criador, Carlinhos Maia conseguiu toda a sua fortuna através da internet. Que maravilha! Pessoa maravilhosa, trabalhador. Mas, por mais que ele tenha ganhado dinheiro, o trauma que ele carrega é muito grande. Quem viu os stories deles anteriores sabe do que eu estou dizendo. O trauma que ele carrega é muito grande. Primeiro trauma, ele foi rejeitado pela mãe. Segundo trauma, ele foi eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas ele foi abusado sexualmente a metade da sua vida. E você acha que uma pessoa nesse nível de consciência, ela consegue ser feliz com todo o dinheiro do mundo? Não consegue. Então, por isso que a minha pegada é diferente aqui. A minha pegada é a mais difícil que existe, porque as pessoas gostam de viver de fantasia, as mulheres gostam de viver de magia. E a magia, sim, ela acontece quando você se cura. Eu só estou citando um exemplo. Quando você se cura. Se você foi rejeitado pela sua mãe o tempo todo no ventre, você vai se sentir rejeitado pelo mundo. Mesmo que você arrume um relacionamento da qual a pessoa te apoie, da qual a pessoa te ama, você vai sentir ainda rejeitado. Porque você não curou esses traumas. Eu tô até com um script aqui de um curso que eu fiz, do Dr. Bruce Lipton, que até os 6 primeiros anos, presta atenção quanto é séria, até os 6 primeiros anos, nós estamos no estado de consciência reprogramal. O que é isso? Um estado hipnótico. É um estado aonde você é reprogramado com as crenças e concepções dos seus pais. Então não adianta ter todo o dinheiro do mundo. Natália, eu posso salvar o meu relacionamento? Posso manifestar sim e não. Claro que pode. Mas você já parou para pensar se você está disposto a curar essas feridas? Quando o Carlinhos Maia falou ontem nos seus stories, tem feridas em mim que eu não consigo falar, tem cicatrizes em mim, tem traumas em mim que eu não consigo me libertar. É porque, meus amores,
Vou falar de duas situações aqui. Umas pessoas acham que o dinheiro vai substituir a dor, os traumas que eles carregam. Então, a pessoa dá tudo de si, normal, por tanto sofrimento que causou, por passar fome, por ser rejeitado, por ser abandonado, elas vão conseguir tampar aquele trauma e tá tudo certo. Aí, na verdade, elas conseguem enriquecer sim, porque a raiva, o ódio, também são energia, são combustível para você chegar a um nível, um patamar bom. Mas aí, quando você chegou àquele nível, você percebe que o trauma tá lá dentro. A dor tá lá dentro. E o dinheiro não tirou essa dor. Porque eu dei o poder pro dinheiro. E o dinheiro não tem o poder de curar. Estamos espirituais. Quem tem o poder de curar é os espíritos que nos guiam. E a outra questão é: as mulheres que são abandonadas, que são traídas, que são rejeitadas, que são humilhadas. E ela acha que se vingando, julgando, condenando ou rastejando no pé do homem, porque vou falar que não existe, existe sim, eu já fiz várias vezes, todas as mulheres fazem isso. Eu já fiz e não tenho vergonha de dizer. Rastejar, mendigar amor de um homem vai curar a nossa ferida de desprezo, de abandono, de traição. Engano nosso. Quem já rastejou nos pés de homens aqui sabe que isso não é verdade. Se você rastejou e achou que isso ia salvar o seu casamento, quem conseguiu, deixa aqui pra mim nos comentários. Até quando você conseguiu ficar com seu marido? Porque eu já fiz muito isso. E sabe o que me traz? Sabe o que me trouxe com essa humilhação? Que eu rastejei, que eu me humilhei, me trouxe mais dor. Aí sabe qual foi o sentimento que me veio? A humilhação. Primeiro eu rastejei porque eu queria todo tempo que aquela pessoa me amasse, que aquela pessoa me visse como uma pessoa maravilhosa, mas sem saber que os traumas estavam dentro de mim, que era eu que carregava os traumas, que eu que carregava as dores. E depois de eu ter rastejado, eu comecei a sentir humilhada. E depois de humilhada, eu comecei a julgar, a culpar o pai das minhas filhas, que me abandonou, que me deixou no aluguel sozinha, que me deixou passando fome, a culpar o pai das minhas filhas, que quando era, em vez de cuidar das minhas filhas, estava cuidando de mulheres da rua, ao culpar minha mãe, porque o tempo que ela tinha para cuidar de mim, ela ficou bebendo, ao culpar minha mãe, porque o tempo que ela poderia ter me dado estudo, ela continuou bebendo e me colocou de chefe de família. Só que passando o tempo, culpar minha mãe já não estava dando certo. Culpar o meu parceiro já não estava dando certo. Por que não estava dando certo? Porque os relacionamentos se tinham. E eu sempre encontrava homens covardes. E eu entendia por quê. Deixa eu te contar aqui. Não, com esse aqui eu vou fazer melhor. Vou dar o meu amor, vou dar o meu carinho. E na hora que você desarma para estar dando o seu melhor para aquela pessoa simplesmente usa daquela boa vontade sua e acaba com você novamente. Aí você começa a perceber que culpar a mãe não faz sentido. Culpar os seus ex-parceiros não faz sentido. Aí você começa a se culpar. Aí é o passo para a libertação e cura.
Porque quando você começa a se culpar, você começa a se questionar. E quando você começa a se questionar, sempre começa a ter um porquê. E você vai começar a buscar os seus porquês. E eu percebi que a minha ferida da humilhação, por tantos anos que eu carreguei na minha vida, essa criança interior aqui sofrida, ela foi humilhada quando ela tinha 7 anos de idade. E eu, na minha meditação, porque quem já me conhece aqui sabe que eu faço reprogramação, cura para relacionamentos fracassados e as reprogramações para a união e tratamentos espirituais. E eu deitada, me veio a imagem. E eu estou falando aqui com água nos olhos. Porque eu passei minha vida toda culpando, sem saber que a podridão estava dentro de mim. Uma imagem. Quando minha mãe entrou no vício do alcoolismo, começou a beber muito. Como nós éramos 5, nós ficamos julgados. Nós ficávamos na casa de um, na casa de outro, para poder alimentar. E eu me vi pequena. Eu acho que o Criador permite, Deus permite que nós, quando você começa a pedir, quando você começa a buscar, você encontra a resposta. E eu me vi pequena. E eu nunca mais tinha lembrado dessa imagem. Eu me vi pequena, raspando uma vasilha de... Não sei se alguém já fez para os seus bebês, maisena. E eu raspando aquela vasilha de maisena, e eu lembrei. Quando eu era pequena, quando a gente não tinha o que alimentar de manhã, nós ia para casa de uma vizinha que tinha condições na época. E na época quem tomava mingau de maisena era milionários. O que ela fazia? Ela fazia o mingau de maisena pro filho dela. E a gente ficava lá esperando aquela vasilha de leite, um canecão assim, para raspar aquela vasilha, que ficava queimadinha assim no fundo. Quem já fez mingau de maisena aqui sabe, para tomar. E quando os filhos dela mamavam 2 mamadeiras e deixava metade, ela abria aquele resto de mamadeira e dava para mim tomar. E eu sempre tomava aquele resto que tinha na mamadeira. E quando essa imagem chegou para mim, eu caí por terra. E eu falo aqui assim com a voz embargada. Sabe por quê? A minha ferida estava aí. A minha ferida está aí. Então por que eu sempre ficava... porque eu sempre ficava se humilhando perante as pessoas. Gente, e não é só relacionamento em si. É amizade, é emprego. Quantos empregos eu fui humilhada? Quantos empregos eu fui humilhada? E tudo que eu construí na minha vida era de muita dor e humilhação. Aí eu descobri, nessa regressão instantânea, sabe quando vocês deitam na cama e de repente você tem aquela madonna, porque o inconsciente ele te avisa o que está acontecendo na sua vida. É nós que não sabemos decodificar, mas o inconsciente avisa o que está acontecendo com nós o tempo todo. Nós que não entendemos a lei do universo. Uns falam universo, outros falam espírito. Gente, é tudo a mesma coisa. Tem algo maior que nos move. E nessa hora minha ficha caiu. E aí eu pensei, escuta bem a história. Eu falei assim, não, eu devo estar ficando doida. Eu devo estar lembrando de memórias. Eu devo estar lembrando de memórias que não existem. Vou ligar para minha mãe para confirmar. Porque quem já viveu, já passou por dificuldades de bebida dentro de casa. Pera aí, meus amores, eu vou só fechar a janela aqui, porque o pessoal tá gritando e tá me atrapalhando. Pera aí. Pois só quem já passou essa situação dentro de casa que sabe do que eu estou falando. Aí quando eu liguei para minha mãe, eu tomei mais um choque de realidade. E era tudo verdade. E ainda ela me fez confirmar, fez ver outras coisas. Então o nosso problema de relacionamento tá aí.
Aí, doutor Bruce Lipton falou, é o que eu falo aqui, que eu falo em todas as minhas lives, que eu falo em todos dos meus produtos. Se você não curar aquela criança interior, se você não curar aquelas primeiras feridas da sua infância, aí doutor David Hawke fala da supressão dos sentimentos. Olha o tanto que eu suprimi os meus sentimentos de humilhação. Eu tinha esquecido que eu comia resto de mamadeira. Eu tinha esquecido. Não, a dor é tanta que você esquece. Eu tinha esquecido que eu tomava resto de mingau de manhã para passar fome. E quantas das vezes além de ter tomado o resto de mingau, eu tomava água com açúcar. E quantas das vezes as pessoas riam de nós, porque nós, criança, a gente mijava na cama, não sei quem já passou por isso, e não tinha como tomar banho. A gente ia para a escola mijados, fedendo urina, e as pessoas riam. Quantos nós íamos descalços da escola. Então preste atenção. Não é esse seu parceiro que está acabando com a sua vida. Não é as pessoas que estão acabando com a sua vida. É a lei. É a lei que está na sua vida que está acabando com a sua vida. Qual lei? É a lei que você semeou, o que você semeou quando criança, o que semearam na sua mente. Está produzindo frutos até hoje, só que são frutos amargos. E nós sempre julgamos para outra pessoa. Os meus ensinamentos é o mais difícil de compreensão. Porque se eu quisesse 300 milhões de pessoas agora nessa live, eu teria. Se eu quisesse não sei quantas pessoas para ver os meus vídeos, eu teria. Sabe por quê? É simplesmente falar assim, uma coisa que eu sei. Faz isso que ele volta. Escreve no papel lá com açúcar que ele volta. Faz isso que ele volta. Eu poderia falar isso perfeitamente, porque eu tenho competência para fazer isso e eu sei também fazer isso. Mas isso não funciona. Porque a dor vai continuar dentro. Você vai continuar sendo desrespeitada. Você vai continuar sendo rejeitada. E sabe por quê? Porque o mal não está lá fora. O mal está dentro. Minha professora de filosofia, Lucilena Galvão, fala uma coisa muito importante. Ela não é espiritualista, como eu sou espiritualista. Todo mundo sabe que as minhas técnicas aqui são técnicas energéticas. Ela fala que a lei, e olha que ela não conhece de nada de religião, que a lei de semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, olha o que você está colhendo agora, mas veja quem semeou isso na sua cabeça quando você tinha 6 anos de idade. Olha, pergunta a sua mãe hoje, faça um desafio comigo, depois deixa no comentário de qualquer um dos meus vídeos aqui. Faça por você. Pergunta a sua mãe se a gravidez foi desejada. E que no momento que ela estava grávida, no momento da concepção, da gestação, ela emanou palavras positivas para o bebê, ela emanou palavras, pensamentos positivos, ela desejou, ela amou. Pergunta para sua mãe. Quais foram as dificuldades que sua mãe passou na gravidez? E eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui e falar, Natália, tudo que minha mãe passou é que eu estou vivendo hoje. E sabe por quê? Porque é cientificamente comprovado. Por doutor, um dos maiores do mundo, Bruce Lipton, que estuda a biologia das células. Então, quem não sabe o que é células, depois vocês vão pesquisar. Que nós pegamos a reprogramação, preste atenção, que nós pegamos a reprogramação dos nossos pais no terceiro último trimestre de gravidez. Ah, isso não é possível. Então você está fazendo o que na barriga da sua mãe? Você é um anjo? Você não veio como Jesus na terra.
Você veio feito carne e sangue. E feito carne e sangue, o seu código, o seu DNA são dos seus pais. E tudo que os seus pais sofreram são seus, porque são família. Código, genética, genoma. Então por isso que a minha pegada é muito diferente. E eu não quero mudar. Tem hora que eu vou até fazer um desabafo aqui com vocês. Tem hora que eu fico pensando, nossa, eu queria. Tem hora que eu fico pensando, eu podia ter pro caminho mais fácil de relacionamento. Dá o troco que ele volta, não atende um celular que ele volta. Esses joguinhos emocionais. Gente, não é porque eu não tenho esses gatilhos, que eu tenho todos esses cursos. Mas por eu fazer todos e colocar todos em prática, nunca funcionou. Só funcionou quando eu limpei em mim. Sabe, aquela paz que você sente que ninguém te humilha, as pessoas, o homem começa a te respeitar na essência de quem você é. E você sente que não precisa de mais nada. Porque sempre quando você está sentindo, você está humilhando, você está correndo atrás, a sua energia é de quê? De falta, carência, medo. E você traz para você carência, medo. Eu tenho até uma escala aqui. E aqui ainda fala, né? Que nós... Pode prestar atenção aqui. Gente, não dá pra ver não, tá muito claro. Que nós, quando criança, escolhemos os sentimentos que queremos reprimir e os sentimentos que escolhemos expressar. E eu reprimi o sentimento de humilhação, mas vivia humilhando outras pessoas. E eu recebia mais do mesmo. As pessoas não entendem. Eu estou sendo sempre traída. As pessoas sempre estão me magoando. As pessoas sempre estão feridas. Porque você, no terceiro e último trimestre de gravidez, você sentiu isso dentro da barriga da sua mãe. E você escolheu essa dor. Porque o inconsciente acha que é bom. Se você sentiu, tomou impacto, o inconsciente entende que é perfeito para você. Aí você continua colhendo. Mas se você é traído o tempo todo, com certeza você se trai primeiro. Você se trai em caráter, você se trai quando você deixa de falar o que você pensa, você se trai quando você deixa as coisas para trás. Então você recebe. Só que umas coisas que as pessoas não entendem. O universo é abundante em tudo. Você não colhe só traição no relacionamento, em tudo. Porque você emana, você recebe. Não adianta. Você semeia, você colhe. Isso aqui não é pensamento positivo não, gente. Não é. Exceto como eu sou curadora, estudando com Joel Goldsmith, um dos maiores curadores do mundo. Mas isso aqui não é pensamento metafísico. Isso aqui é lei da consciência. Consciência pura. Então quando o doutor... Por isso que eu peguei. Se eu fosse pegar do lado metafísico, eu tava cansada. É até um desabafo, eu tava cansada. Eu tirei todos os meus vídeos. Quem já me segue aqui sabe que o TikTok me flopou de todas as maneiras. Que eu tinha vídeo aqui já batendo 5 milhões. Trabalhando com manifestação. Eu já tava cansada de trabalhar com manifestação. Eu fazia várias manifestações por dia. Fazia várias curas por dia. Vários tratamentos por dia. Mas aí, eu não estava ensinando a pessoa a pescar. Eu não estava ensinando a pessoa a curar a consciência. Então, eu estudei neurologia, eu estudei biologia, eu estudei hipnose, eu estudei tudo. Para chegar no contexto que você cria. Pode ser que você criou programas inconscientes. Você adquiriu programas inconscientes, como está aqui, doutor Bruce Lee, nos primeiros anos você está no estado hipnótico. Mas a partir desse momento que você está me ouvindo, sinto muito em te dizer, você não está mais em estado hipnótico. Você já sabe o que está acontecendo com você. Se você quiser continuar, isso é um problema seu, mas que você sabe que você pode mudar, você pode. Então, eu peguei esse caminho mais difícil.
E às vezes eu penso, ai, eu tenho vontade de parar. Mas aí tem uma força dentro de mim que me faz acordar e olhar porque se uma mulher estar aqui, ou um homem, e poder pegar essa live e levar pro coração e tentar mudar a sua vida, eu já ganhei meu pão de cada dia. É ensinar para as pessoas que está aqui dentro. A sua vida hoje é o resultado lá dos seus 6 primeiros anos de infância. E é muito doloroso. E é muito doloroso quando você percebe, eu culpei todo mundo, eu busquei, eu fiz acontecer, mas não deu certo. Aí você vai ter que parar neste momento de culpar a sua mãe, seu pai, porque você já tomou alta responsabilidade, já tomou consciência, mas seus pais fizeram isso porque eles não sabiam. Gente, a ciência é moderna, a ciência está cada dia provando as coisas, mecânica quântica. Quando eu fui uma das primeiras pessoas a falar de manifestação aqui, sem precisar de vela vermelha, sem precisar de macumba, sem precisar de santo. Eu fui a primeira pessoa a falar aqui nesse TikTok. Porque eu entendi a lei da consciência. Eu entendi. E quantos casamentos não reatei aqui dentro? Ainda vai sair propaganda minha sobre isso aqui nessa plataforma, porque eu fui convidada por ela para falar sobre isso. Quantos casamentos que eu não salvei aqui dentro? Através da consciência. Então, se eu tomo consciência que os meus pais foram inconscientes do jeito que eles me criaram e agora, com toda a tecnologia, eu posso mudar, eu vou ter que parar de culpar o outro, assumir a rédea da minha vida, assumir que eu fui falso, assumir que eu fui idiota, assumir que eu fui amargo, assumir tudo, a alta responsabilidade e mudar. Mas eu quero deixar uma coisa aqui para vocês hoje. Preste atenção. Seja lá o que você está passando na sua vida. Obrigada, Elza, por ter compartilhado meu vídeo, amor. Obrigada. Seja lá, então preste atenção, vou falar bem calmamente, que eu falo muito rápido. Seja lá o que você está passando na sua vida hoje. Vou te dar um dado cientificamente comprovado. O seu cérebro, ele funciona com 40 bits de informação por segundo. 40 milhões de bits de informação por segundo. Então preste atenção. Se eu estou no sentimento da pobreza, olha como é que a física, gente, foi até bom vocês terem parado aqui, que vocês que precisavam de ouvir isso. Olha como a lei da física é importante. Ao pegar que a lei da física dá certo com a Bíblia. Preste atenção. Eu não estou falando de religião aqui não. O seu cérebro funciona, opera, esse aqui é doutor Joe Dispenza, esse aqui é neurociência, você pesquisa tudo que você vai achar. Com 40 milhões de bits de informação por segundo. Isso quer dizer o quê? Que você está inconsciente de 40 milhões de pensamentos que passam na sua mente, que você não teria. Ninguém, nem eu. Preparo para aguentar isso. Aí, preste atenção, escreva. Aí você pensa: tô pobre. Minha vida é uma desgraça. Minha vida não funciona. Não consigo mais. Ninguém me suporta. Que desespero. Eu não tenho utilidade. Ninguém pode me ajudar. Pronto. Acabou a sua vida. Porque são 40 milhões de informações, então você colocou 40 milhões de informações em segundos. Você plantou uma semente. E você vai colher, como o universo é abundante. Eu nem sei quantos milhões de informações. Só que não é informações de pensamento, em pessoas, em emprego,
em nada dar certo, em pagar uma conta aqui, amanhã falta outra, em arrumar um marido aqui, hoje que tá te amando, amanhã ele tá com outra. Você luta para ter um relacionamento, para ser desejada, para ser vista, mas ele te larga aqui, que deu tudo para ele e põe uma outra lá na sua frente. E eu já passei por isso. Eu dando valor a uma pessoa, amando, e uma semana depois ele tá lá com fotos da outra garota, posta nas redes sociais, diz que ama, posta no Facebook, você é a mulher da minha vida, posta de... Gente, eu fui tão covardemente agredida. Vocês não têm ideia o quanto que o espírito que habita em mim é forte. Porque eu de mim eu não faço nada. É o Pai que está dentro de mim. A pessoa me amou, disse que estava me amando e me fez acreditar nele, me fez acreditar. Não, me fez, eu acreditei porque eu queria, porque eu estava tão seca por amor, que quando você está tão carente, você acredita o que você quer. Na outra semana, ele, não, Natália, eu não estou pronto para assumir um relacionamento, eu não quero um relacionamento, eu estou querendo ficar sozinho e tal, mas vamos continuar. Oh, amada, que bom. Que bom, tá vendo como é que as nossas histórias se conectam? Aí, uma semana depois, gente, ele postou a foto com uma outra mulher e falava assim: você é a mulher da minha vida, eu vou casar com você, sem você eu não posso viver, sobreviver. Imagina quanto eu, humana, minha autoestima foi no lixo. E eu chorei, eu desesperei, não tinha condições emocional para aguentar o baque, meus amores. As pessoas, os coaches, os terapeutas mentem. Ai, obrigada, Zílio, por você estar aqui e perceber que tanto que eu estou falando é verdade. Obrigada. E as pessoas mentem. Sabe por que mentem, gente? Para levar o seu dinheiro. Aí, quando eu escolhi o caminho mais difícil de falar a verdade, que você pode se curar, mas através de vocês, as pessoas não querem ouvir. Por que elas não querem ouvir? Por que as pessoas são enganadas? Porque elas querem mágica. E a mágica acontece aqui, ó, dentro de você. E aí, quando essa pessoa fez isso comigo, eu caí. Mas eu senti uma dor tão grande. E ele, nos stories, ele fez questão de me desbloquear. Ele fez questão de me desbloquear. Pra postar foto que a mulher levou a mulher na casa dele. Postava foto com a mulher passeando. Postava foto com a mulher, com a filha dele. Gente, isso me acabava com a minha alma. Isso. Isso acabava com a minha alma. Eu entrei em desespero. Eu entrei na lei da reação. Reagir é a pior dor. Sabe por quê que reagir é o pior? Acho que é o pior trauma. Mas você vai adquirindo mais trauma, um abismo puxando o outro. Porque você reage, você xinga, você berra, você corre atrás, você... 500 mil chips eu comprava. No final não dá nada. Você acabou com a sua saúde emocional. Você acabou... Você deixa de acreditar que existe um Deus dentro de você. Porque a dor é demais. E não existe conto de fada, não existe historinha, não existe técnica, não existe nada que substitua a dor que você tem dentro de você. E não existe oração, não existe afirmação que você substitua a dor dentro de você. Porque já está feito. Mas quando você fala assim, agora acabou, chega. Ninguém vai me humilhar mais. Ninguém vai me destruir. Ninguém tem o poder de me destruir. Sabe aquele cara que fazia graça com a sua cara? Ele vai parar. Sabe aquela vizinha, aquele patrão que fazia graça com a sua cara? Ele vai parar porque você decidiu. Ninguém tem poder sobre mim. E eu decidi. E não foi só uma pessoa que veio até a mim. Foi milhares. Os meus amigos que me humilhou, que riam.
implora a minha atenção hoje e eu não quero. Não porque eu nos amo, eu amo demais, eu amo até mais. É por conta deles que eu estou aqui. É porque eu descobri que a minha frustração é o poder que eu dou a elas. Eu tenho o poder, eu tenho o domínio. Se eu dou o poder, a pessoa faz de mim o que eu quiser. Mas se eu retiro dela tudo que eu dei, ela vai fazer graça para quem? Para quem? Porque eu percebi que eu estava aplaudindo de pé o meu sofrimento. Eu estava. Quando eu via os stories, eu chorava. Porque você fez isso comigo. Eu não aceito te perder, eu te amo. Gente, meu nível de consciência é até tão baixo, tão baixo. Até inventar gravidez, eu inventei. Quem é mulher sabe disso, o desespero que a gente passa. Aí tem as mulheres falam, eu nunca fiz isso, mas fez outra coisa. Porque tem umas que chegam e apontam a cara dela, eu nunca fiz isso, eu não quero que ame e volta, não quer? Mas dentro da sua casa, no seu travesseiro, você está chorando, lamentando a vida. E sabe por que nós estamos num relacionamento fracassado? Porque a gente não reconhece a verdade de quem nós somos. E eu não tenho vergonha de dizer. A vergonha que eu tinha, que eu tenho, é se eu continuasse no mesmo lugar que eu estava. Aquilo ali me causaria vergonha, frustração. Mas eu fiz isso tudo. Precisava passar. Aí existe um monte de coisa que fala, não, você faz isso, você tem o poder, mas as mulheres estão acabadas. Você vê que elas não estão saudáveis. Relacionamentos saudáveis, meus amores, dá fruto. Coisas saudáveis dão frutos. E por que eu pego no ponto mais pesado? É porque no mesmo jeito que eu fui enganada por pai de santo, mãe de santo, católico, bombeiro, espírita, crente. E se eu não pudesse voltar para dentro de mim e conhecer a verdade, eu nunca ia sair do lugar da vítima e de criar a mesma situação. Existem os 10 mandamentos. E eu vou explicar bem resumido aqui. Que os 10 mandamentos, ele fala da lei de karma. Quem entende os 10 mandamentos sabe que os 10 mandamentos é a lei de karma. Que se você entender, voltar hoje a entender os 10 mandamentos, você sabe que tudo que você planta, você colhe. Isso é Moisés que deixou a lei. Aí quando você entender do que eu estou falando aqui, quando você para de plantar o que você não quer, não tem como você colher outra coisa. Seja no relacionamento, seja no emprego, não tem como. São leis universais. E aí eu comecei, gente, fazer uma desprogramação, que foi a parte mais difícil. É cortar os vínculos energéticos que eu tinha adquirido com a minha mãe, né? Para quem já tá desde o começo da live que já sabe do que eu falei, que é aqueles traumas. E minha mãe tinha uma coisa muito séria, gente. Minha mãe jogava muita praga em nós. Mas não era ela. É o jeito que ela aprendeu. Por ela também ser filha única, ter crescido sem amor da minha avó, ser rejeitada pela minha avó. Então ela aprendeu, ela me deu o que ela soube. Então, quando eu comecei a fazer os cortes energéticos, e tudo vem pra mim, através da consciência, eu fui limpando. Depois os 7 centros de energias, fui limpando. E por último, que não está aqui nesse TikTok, aqui tá no outro, foi a técnica 8 de manifestação de relacionamento. Essa técnica bom dia. Oi, eu vou te explicar essa história aqui, tá? De doméstica.
Vou te explicar a minha. E essa técnica EIT, ela mudou minha vida, meu relacionamento. Quando eu fazia a técnica, meu corpo arrupiava. É uma técnica de altíssimo poder de reconstrução de relacionamento. É uma técnica que vai ser poucas pessoas que vai ter acesso a ela. De tão poderosa. Mas primeiro, né, quem está no começo da live, tive que ir lá naqueles princípios básicos. E hoje, quando eu chego até aqui para falar com vocês, eu penso, era tão fácil, mas ninguém fala pra gente. As pessoas só querem vender, vender, vender e não pensam no ser humano. E não pensa que pra mim também, gente, é fácil estar aqui sem ganhar uns 50 centavos, fala e ainda é julgado, é condenado, é criticado. Mas tem pessoas boas, igual essa senhora aqui. Gente, e entrando no assunto dela, eu também trabalhei de doméstica. Antes de ser formada, antes de ser doutora agora, eu também trabalhei de doméstica. E como eu já tinha falado, né, gente, da minha infância que eu era humilhada, eu fui muito humilhada quando trabalhava com caixa de família. Eu comia resto de comida. Quem trabalhou de doméstica aqui sabe o que eu estou falando. De comer resto de comida. De comer a comida fria, o resto de comida fria de patrão, porque eles ficavam lá horas e horas na mesa. Quando saía, o empregado era obrigado a comer aquilo. De comprar o seu próprio alimento para comer, porque o patrão não te dava o que tem dentro de casa para você comer. E eu saí dessa vida porque eu já não suportava mais, eu precisava estudar. Aí o que eu fiz? Olha como minha vida foi. Eu me tornei, olha como é que o universo vai se encaminhando. Me tornei manicure. Saí da casa de família quando estava suportando. Eu tinha uma folga. Quem trabalha em casa de família sabe disso. Uma folga por semana. Uma escravidão total. Eu vivi. Eu acho que nem todas são assim. Uma folga por semana. E eu trabalhava, eu saía 5 horas da manhã, chegava cedo, para mim ter que sair cedo para fazer o curso. Fazia 3 horas da tarde, fazia curso, comecei a fazer manicure, depois do curso de manicure fui fazer cabeleireiro, depois do curso de cabeleireiro fui fazer depilação, depois do curso de depilação fazer design de sobrancelha, uma coisa foi caminhando a outra, depois abri um salão, e depois, dentro desse curso, eu tive um convite para me tornar professora. E foi aí que eu me descobri. E quando eu entrei a primeira vez dentro de uma sala de aula, eu lembro como se fosse hoje, que eu ainda fico emocionada. E eu falei, Deus, é isso que eu quero. Só que, né, os alunos já achavam que eu já estava ali tanto tempo que eu tinha tanto poder na voz, tanto conhecimento, parece que o conhecimento brotava, jorrava da minha cabeça. Não, mas eu estudei muito para ser professora de manicure, de cabeleireiro, mas o conhecimento simplesmente jorrava da minha mente. E eu falava, Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero ensinar. E fiquei anos ensinando. Aí depois veio o desenvolvimento pessoal. Eu me apaixonei por desenvolvimento pessoal. Mas eu sempre fui movida pela espiritualidade. E eu falei, tem algo mais. A gente não é só essa carne. Existe algo mais dentro da gente que precisa ser tratado e ser curado. Então eu juntei. Aí eu me formei, né? Todos já sabem aqui, neurociência, reprogramação mental, reiki, gente, milhares de coisas que não dá nem pra falar pra vocês o tanto de coisa que tem aqui, que eu tenho. E eu, por mais recente, vou fazer um curso nos Estados Unidos. E esse curso caiu de paraquedas na minha vida sobre as feridas emocionais. E por incrível que pareça, eu sou muito bem sucedida falando das feridas emocionais, porque eu falo que os nossos relacionamentos são expressão dos nossos traumas, das feridas emocionais. E ninguém, e vocês que já frequentam aqui essa plataforma, sabem que ninguém fala disso. Porque as pessoas têm medo de enfiar o dedo na sua ferida. Então hoje o meu método é um método de cura.
É cura das feridas emocionais, para você poder criar um relacionamento dos sonhos. Por isso que é magnética, porque é um método de cura, porque o que é magnetismo? Você já vem puxando isso tudo da sua mãe, da sua família, dos seus amigos que não foram tão bons com você. E o que é cura? Eu entendi tudo. Eu entendi que eu não tive uma mãe boa. Eu entendi que meus amigos foram covardes comigo. Eu entendi que aquele homem, quando eu precisava de um prato de comida, ele me chutou. Eu entendi que aquele homem, quando eu queria dar um beijo nele, um abraço, ele estava abraçando outra. Eu entendi que aquele homem que eu disse tanto que amava ele, tanto que amava ele dizia que me odiava, que não importava comigo. Mas e aí? O que eu faço para curar essa dor? Então esse aqui é o meu método. É essa dor que só você sente e você não tem coragem de contar. Que só você passa e você não tem coragem de dizer, porque você tem medo da reação das pessoas. E outra coisa, ferida que não aparece na pele, braço quebrado, não tem importância para as pessoas. É só você sabe da sua dor, da sua luta. Quantas vezes eu dormi sabendo que uma pessoa que eu tinha deitado uma semana antes estava passando o dia dos namorados com outra, ainda rindo de mim. Mas é a realidade. Então, vocês que estão aqui, que me deu esse apoio, seja lá o que vocês estão passando, eu sei que vocês fizeram suas anotações aí. Dá tempo de curar. O método era tá aí. Natália, eu quero reconstruir meu relacionamento. Sim. Eu quero que você entenda, dá para reconstruir o seu relacionamento. Mas tem uns passos básicos. Porque eu não quero só que você reconstrua o seu relacionamento. Que você tenha um relacionamento saudável, seu marido em casa. Eu quero que você crie um poder dentro de você fora do normal. Que homem nenhum no mundo. Como eu falo homem, gente, é geral. Vai ter o poder de destruir e magoar essa criança interior que está dentro de você. Então, por isso que eu sigo aqui, ajudando as pessoas. Às vezes é que eu fiz um desabafo aqui, dá vontade de desistir, porque dá, é muito estudo, é muito conhecimento, e as pessoas não estão abertas para essas consciências. Mas é minha missão, e eu agarro com amor. Porque eu não sei falar de amor sem falar que você precisa de uma cura, sem falar que você precisa de encontrar com o seu espírito, com o seu eu superior, com a sua centelha divina. O que te protege, centelha divina, chama de anjo, chama de quem quiser. Existe um ser espiritual cuidando de você. Sempre existirá. Basta você abrir os olhos, ter percepção que o tempo todo você deu poder para as coisas externas. E o poder necessário que você precisava dar, que era para dentro de você, você deixou ir. Entendeu? Então, a técnica Weight, gente, está aí, maravilhosa. E a técnica também de cortes energéticos com os pais. Entenda, dependendo do seu relacionamento com seus pais, você não consegue prosperar. Gente, tem um dado cientificamente comprovado. Mais de 7 milhões de pessoas estão vivendo na FVB. O que é isso? Frequência da apatia. 20 Hz. A frequência da apatia é pedir, humilhar, suplicar, sofrimento. 7 milhões. Então, quer dizer, nós somos 8 milhões, 8 bilhões. Olha o quanto de pessoas são ricas, pouquíssimas. E a maioria da população estão na pobreza extrema. Nós temos países aí para confirmar o que eu estou dizendo. Isso tudo são FVB. Frequência de 20 Hz da apatia. Isso é uma energia somatizada.
O mundo todo está aí. E fora também. Que o medo que o hipnotismo humano põe em você faz com que você não saia do lugar, não deixa você progredir na vida. Então, beijos. Mais tarde eu volto para falar mais de amor, para falar mais de cura, para falar de quem eu sou. E é o bom que eu converso com vocês, eu compartilho a minha história com vocês e vocês compartilham essas histórias comigo. Quem quiser aqui compartilhar suas histórias comigo, eu estou aberta aqui.